Olá, boa noite, bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública. Hoje, para o comentário na perspectiva policial, convidamos o Superintendente António Pinduca, ele que vem da Direção Nacional de Viação e Trânsito. Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, obrigado pelo convite. Os nossos habituais convidados, o Dr. Pedro de Castro Maria, já sabe, ele comenta os assuntos aqui abordados na perspectiva sociológica. Boa noite, doutor. Boa noite, Xinaf. Bem disposto? Bem disposto, obrigado. Exatamente. E o doutor Itiandro Sloven Simões, jurista. Boa noite. Olá, Xinaf, como está? Bem, obrigado. Ora, uma equipa da Brigada Especial de Trânsito é montada na Estrada Nacional número 110. O objetivo é prevenir os acidentes de viação, tendo em conta o ato de peregrinação a Mushima, que acontece no dia 5 de setembro do ano em curso. Veja. Infrações graves. O senhor transporta a criança na viatura sem a cadeira de retenção. É passível a uma multa. E menos grave. Para onde é que o senhor vai? O senhor está a fazer transporte de mercadoria no veículo de passageiro. Vamos fazer a apreensão da viatura do senhor. Certo? Agradecia que abrisse a porta. A sensibilização. O bom e o mau exemplo. Faz acompanhado do triângulo colete-refletor? Tem um triângulo, mas colete não tem. Por não se fazer acompanhado do colete, refletor e o triângulo, é passível a uma multa. Gratia que acompanha até a viatura. Manhã de sexta-feira, Estrada Nacional 110. Localidade Cabala, a 80 km da capital, Luanda. Esta via é utilizada por muitos fiéis para chegar ao Santuário da Mushima. No ano passado, durante a peregrinação, a polícia não registrou acidentes. Por isso, quer manter o quadro. Nós, os efetivos da Brigada Especial de Trânsito, hoje vamos verificar, não é? Vamos passar sobre o trajeto da Estrada Nacional número 110. Por sinal, nos encontramos aqui no entrocamento entre a Estrada 230 e a Estrada 110. A Estrada 110 que vai até o Santuário da Nossa Senhora da Mushima. Estamos na localidade de Catete para, mais uma vez, não é? Verificarmos o estado em que se encontra esta via. Os documentos originais da viatura? Nós perdemos os documentos originais e mandamos passar a segunda via. Certo. Agora, aquele papel que deram lá, para não quer ficou em casa, o verbete, né? O tipo de verbete. O senhor perdeu a documentação, mandou ou fez a emissão de segunda via. Tem que andar com documento, ou nesse caso com verbete e a cópia da carta e o verbete e a cópia do livrete. Uma vez sem perder, tá vendo? Certo. Para não perder mais, preferi. Fui já até com. Até está verbada já, o filho aqui não estava, está verbada, agora tem em casa. E o seguro, o automóvel? O seguro, né? Certo, e a taxa de tripulação? Chefe, o seguro não está segurado o carro. Não está segurado. Tem já um que já passou o tempo, então preferi tirar para não ficar assim. Senhora, está muitas infrações. Esta bebê é filha do senhor? Não, filha do meu irmão. Filha do irmão do senhor? E não levaram a cadeira de retenção por quê? A senhora meteu a cadeira de retenção ao veículo por quê? Sabe que na luz do artigo 55 do Código de Estrada é passível de multa a falta de cadeira de retenção, certo? Sei. O senhor não tem os documentos originais da viatura, nem os documentos do senhor que é a carta de condução. Vamos apreender, vamos levar o veículo ao destacamento. Depois lá o senhor vai apresentar todos os documentos, está bem?
Boa tarde, meu senhor. Agradecia que desligasse o motor da viatura. Mais uma vez, documentos da viatura e a carta de condução. O senhor transporta a criança na viatura sem a cadeira de retenção. É passivo a uma multa. Vai ser ouvido, por favor. Vamos passar uma multa no senhor por essa infração. Agradecia que descesse da viatura. Muito boa tarde, meus senhores. Como é que está a correr a viagem? Boa. Vão para onde? Não, senhor. Faz favor. A bagagem apropriada para mercadorias é essa. O senhor mete bagagem no banco e mete a bagagem fora da viatura. Repito ao senhor, vamos prender a viatura por mau transporte de carga, certo? Este automobilista dirige o carro da empresa. Ele não leva nenhum documento que lhe autorize a dirigir o veículo. Por isso, como ele, muitos foram impedidos de continuar a viagem. A senhora, a viatura pertence à empresa? Sim, pertence à empresa. É motorista da empresa? Eu sou motorista. Mas tem a declaração e o credencial que autoriza a conduzir? Tem um, sei daí, como ontem andou com um colega. Certo. Por isso é que eu estou aqui. Não, Porque não tendo da apreensão da viatura, tem linha de conta isso, não é isso? Sim. Tá bem, vamos só ver aí a declaração. Senhora, nós como agente da autoridade nos cingimos naquilo que é facto, não é isso? Não, O senhor diz que tem, mas não se faz presente. Para nós é como se não tivesse ou não tem mesmo. Então, como é veículo de uma empresa, tá vendo? É o veículo de uma empresa e isso já é uma estrada nacional, né? Sabe do que... Não, eu sei. Certo, então eu começo a convidar o senhor a dizer que o veículo está apreendido, né? Vai ligar para a empresa ou vai à busca da credencial que autoriza. Então logo chegar aqui vamos passar a respectiva multa, não é isso? Normalmente o senhor tinha que apresentar uma documentação da empresa, um cartão de identidade, diz que o senhor é funcionário desta empresa. Porque ninguém faz fé de que o senhor é funcionário desta empresa. O senhor está a andar com uma viatura da empresa sem que para tal o senhor justifique que funciona nesta empresa. Certo? Nós vamos fazer a apreensão deste veículo até que o senhor justifique que é funcionário desta empresa. Normalmente, quando se decorre a atividade da Nossa Senhora da Moshima, a Polícia Nacional tem constatado muitos constrangimentos, nomeadamente as infrações ao Código de Estrada, porque são várias as pessoas que aproveitam-se desta atividade da peregrinação da Nossa Senhora da Moshima para então fazerem um trabalho de aluguer. Superintendente António Pinduca, pergunto-lhe, registram-se muitos casos de acidentes de viação em véspera do ato de peregrinação a Moshima? Como vimos na peça, especialmente o ano passado, por exemplo, não se registraram acidentes, claro, em função também do trabalho policial, e este ano não foge a regra, por isso é que já começou, já a polícia está na rua para que também não tenhamos acidentes tal como aconteceu o ano passado. O trabalho preventivo não é só no local, né? É definido um perímetro porque, na verdade, as pessoas que vão a Moshima vêm de todos os lados, todo o território nacional, algumas até mesmo fora do país, não é? E aqueles, sobretudo, que vêm por via rodoviária, então há toda a necessidade aqui das polícias de trânsito, não só a Brigada Especial, mas também todas as unidades provinciais, não é? Unidades de trânsito provinciais também têm então a incumbência nessa vertente. Estar presente na rua, medidas preventivas de aconselhamentos, de verificação do tipo de condução, dos meios ou dos acessórios de segurança que estes condutores sejam portadores, né, para que evitemos então que ocorram acidentes e as consequências nefastas que todos queremos afastar.
como vimos na peça, os vários itens de fiscalização, quer relativamente ao transporte de carga, quer relativamente ao transporte de passageiro, vimos também mesmo de criança. Exato. Entre outros aspectos, por exemplo, aqui a própria documentação, vimos ali numa das situações da peça, o caso de um cidadão que faz uma ligação interprovincial, sai de uma província para outra com um carro de uma empresa, sem que nada justifique que ele seja funcionário daquela empresa. Neste caso, a polícia também, porque temos aqui que nos últimos tempos números de furto e roubo de viatura, tem também que trabalhar neste sentido, neste controle destes veículos que circulam, especialmente nas estradas nacionais. Exatamente. É a polícia a fazer o seu trabalho. Agora, pergunto ao doutor Itiandro, qual é a avaliação que faz deste trabalho da polícia? Bem, ao nível daquilo que se chama direito sancionatório, existem os motivos e os contramotivos. E o que se ensina a nível da teoria do direito penal, o direito sancionatório, é que as pessoas vão cometer mais ou menos infrações consoante os contramotivos impeditivos da prática de um crime ou de um ato ilícito sejam superiores ou inferiores aos motivos da prática. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer o quê? Que o facto de termos uma norma proibitiva, estabelecer uma sanção por um certo comportamento, não é suficiente. É necessária a fiscalização no sentido das pessoas saberem que se cometerem aquela infração, serão sancionadas. Quando as pessoas percebem que podem escapar facilmente, tenderão a cometer mais vezes. Exato. De facto, estas ações de fiscalização têm essa grande vantagem de aumentar os contramotivos para que as pessoas não cometam as infrações que várias vezes se vão verificando. Acha que estas infrações estão mais propensas, sobretudo em atividades que envolvem as massas, tal como esta da peregrinação a Moshima? Acha que aí justifica-se claramente a presença? Nestes casos há um aglomerado maior de cidadãos. Há o consumo de bebidas alcoólicas. Há maior cansaço físico, mesmo agitação até do ponto de vista emocional. Exato. E é natural que as pessoas nessas alturas tendam a dar largas a comportamentos mais aventureiros. Portanto, a ação de fiscalização é importante e tem sido muito bem feita nestes termos. Exato. Até para diminuir a sinistralidade rodoviária. Agora, por outro lado também, é necessário que ao plano de prevenção que a polícia tem estado a implementar, os condutores, os proprietários das empresas de transporte coletivo, sobretudo, quer público, quer privado, também passem a adotar seus planos de segurança rodoviária, porque quando acontecer um acidente, vocês têm que perceber que a empresa vai pagar. O facto de o motorista exceder o limite de velocidade, mesmo contra as instruções do patrão, não vai exonerar o patrão do pagamento dos danos decorrentes de mortes. O trabalho não é só da polícia. Não é só da polícia. Eles também têm que ter maior vigilância, tanto em relação ao estado de conservação da viatura, como em relação ao próprio estado de quem vai conduzir aquela viatura. Porque se houver um acidente, ainda contra instruções da empresa, quem vai pagar a fatura será a empresa, será o proprietário do táxi, do autocarro. Exato. Portanto, também eles têm que ter essa preocupação. Em terceiro lugar, os passageiros também têm que ter a consciência de que têm que se prevenir também em termos de segurança rodoviária. Os passageiros que estão nos bancos de trás têm que procurar usar sempre o cinto de segurança. É fundamental que eles utilizem. Nós temos a consciência de que, como quem está no banco da frente é mais visionado pela polícia, tem que usar cinto de segurança e os de trás não têm que usar. Isto é um lei do engano, porque quem estiver sem cinto de segurança, ainda que numa viatura com 5 ocupantes, 4 têm o cinto de segurança e o quinto não, se houver um acidente, este quinto é capaz de, por não ter cinto de segurança, colocar em risco a vida dos outros 4 que ali estavam. Exatamente. Portanto, também os passageiros têm que ter essa preocupação de verificar as condições de segurança das viaturas nas quais estão a ir, serem capazes de dizer ao taxista que querem
desistir da corrida ou do transporte se notarem que esteja embriagado, serem os primeiros a denunciar, porque a cultura de medo da denúncia, de se tiver a passar por um polícia dizer não, ele está mesmo embriagado, ou ele está a andar com excesso de velocidade. Este medo que nós temos neste momento, esta omissão, poderá ser fatal porque depois teremos um acidente. Ou seja, o trabalho da luta contra a sinistralidade rodoviária deve ser uma missão de todos nós. Sim, a polícia tem feito o seu papel. De facto, é necessário que também haja um reforço de meios. É difícil de fazer esta verificação por todas as transnacionais. Agora, esse investimento é necessário, mas as pessoas também têm que perceber que têm que fazer a sua parte. Exato. Porque são elas as vítimas se houver um acidente. Os donos das empresas de transporte têm que ter mais cuidado, mais vigilância em relação aos seus motoristas. Exatamente. E os passageiros em relação a quem os transporta. Subsídios do Dr. Itiandro Sloven Simões, que para já são importantes porque o nosso objetivo é este, a luta contra a sinistralidade nas estradas do país. Dr. Pedro de Castro Maria, é nesta luta contra a sinistralidade que algumas pessoas ainda parecem não terem consciência do perigo que representa fazer essa estrada sem a devida responsabilidade. Mais casos de pessoas que continuam a colocar as crianças fora da cadeira de retenção. Podemos ver ainda nesta matéria. Que comentários quer fazer? De facto, esse é um problema muito sério e o essencial está aqui dito pelos dois convidados que me antecederam, mas é preciso continuar a chamar a atenção para o facto de que os números relativos à sinistralidade rodoviária no país não podem deixar descansados quaisquer que sejam os cidadãos sérios e responsáveis. Pela extensão do nosso território, somos ainda muito poucos. Exato. E todos somos necessários e úteis para esse país. Agora, há de facto uma grande relutância, não é verdade, da parte dos motoristas, muitos deles, em observar as regras de trânsito, muitos deles, inclusive, desinformarem em relação, por exemplo, ao Código de Estrada. O Código sofreu modificações e foi lançado de um tempo a esta parte um novo código. Há motoristas que não tiveram sequer a preocupação de dar uma olhada no novo código para saber que novos elementos foram introduzidos. Tem estado a diminuir e temos estado a constatar com elevada preocupação o facto de se valorizar muito menos a vida. Os nossos motoristas não têm ainda medo daquilo que são as punições que têm sido aplicadas, então os comportamentos se repetem, então alguma coisa está errada aqui. Exatamente. Fica aqui a réplica do Dr. Pedro de Castro Maria, mas parece que o Dr. Itiandro quer acrescentar mais alguma coisa, pois não? Sim, nós temos estado a falar muitas vezes sobre a necessidade de se fazer um maior investimento nos serviços de viação e trânsito, através da disponibilização de radares, de sistemas de videovigilância e outros meios, dispositivos eletrônicos de segurança. E pronto, quem está em casa pode estar a dizer que não, que isto é muito caro, estamos em ano de crise, é verdade, estamos em ano de crise. Mas se pararmos para fazer as contas sobre quanto é que vamos gastar e investir na tecnologia que permita ter radares nos principais pontos negros, colocar câmaras de segurança que possam fazer a filmagem das viaturas que estejam em infração, através das matrículas. Se pararmos a fazer as contas sobre o volume deste investimento e de quanto é que nós gastamos hoje em dia com o sistema público e privado de saúde, exato, e quanto é que gastamos com as famílias que depois têm que ser sustentadas, veremos que este investimento não só é justificado, mas como é um ganho, inclusive, permitindo uma poupança sob a pressão que atualmente enfrenta o sistema de saúde pública. De facto, temos que ter nesta situação uma opinião muito objetiva. Não é o agravamento das sanções que vai resolver o problema. Não é o aumento do número de efetivos que vai resolver o problema. O país é grande. A forma de se resolver o problema é investir mais nos mecanismos de controlo que a Direção Nacional de Viação e Trânsito tem que ter à sua disposição, com radares,
com câmaras de segurança e outros dispositivos que permitam ter, de facto, um controle efetivo sobre, pelo menos, os principais pontos negros e as estradas nacionais. Se não fizermos isso, a poupança que podemos estar aqui a pensar que teremos, estamos a gastar muito mais com o sistema de saúde pública e saúde privada. Portanto, é essa a reflexão que queria que ficasse em casa, que este investimento é justificado e é necessário que se faça. Um jovem pintor diz ter sido vítima de agressão protagonizada por uma cliente quando tentou cobrar uma dívida de 55 mil kwanzas. O episódio aconteceu em Luanda, no bairro Rocha Pinto. O pormenor dos factos é contado pelo repórter André Nzagi. Uma história contada na primeira pessoa. Ouviram um bocadinho e um senhor, um alto, o clarinho de cabelo branco, chega, começa logo a me dar chapadas. O outro, né, que é o escurinho que estava com ele, também me agarra, começam logo a me dar socos da cara. O desabafo de quem viveu momentos de terror durante uma agressão. Ele me deu um bico daqui, do estômago, por isso é que eu passei a noite com febre e dor de estômago. Eu já tenho um problema de estômago, mas depois daquele bico, passei 2 dias com febre e dor de estômago. Bairro Rocha Pinto, distrito urbano da Maianga. Pedro Carlos é pintor de profissão. Ele diz ter sido agredido por uma cliente quando tentou cobrar o dinheiro de um serviço prestado. Pediu que é para ir pintar o salão dela. Chegando lá, eu fiz o trabalho todo. A partir de agosto e terminei em setembro. Depois de terminar o trabalho lá, até inclusive tive um outro serviço no Dundo, na Lunda Norte. Desde que eu acabei o trabalho, eu entreguei todo o material que sobrou. Desde a tinta, as faturas das compras que eu fiz, dei tudo. E eu, depois de dar tudo, eu disse que eu preciso dos meus valores, né? Ela me respondeu que ela também depende que alguém lhe dá o dinheiro, que é para me esperar. Eu esperei até ela dar. Vi que passou 1, 2 meses, ela não estava dando. Fui ligando para ela, lhe pedindo o dinheiro. Lhe falei que eu também preciso, eu também tenho necessidade. Só fui fazer aquele trabalho porque eu também tenho minhas necessidades. Ela ia dando sempre volta, porque não, amanhã vou te dar, vem depois da manhã, liga, não liga. Chegou um tempo que eu comecei já a lhe mandar mensagem. Dias depois, Pedro decide ir à casa da devedora cobrar os valores. 55 mil kwanzas, que segundo ele, quase lhe custou a vida. O mulato e o escurinho me deram chapada e soco da... O mulato não é chapada da cara, o escurinho é que me deu soco da cara e um bico. Ele me deu um bico daqui, do estômago, por isso é que eu passei a noite com febre e dor de estômago. Eu já tenho um problema de estômago, mas depois daquele bico, passei 2 dias com febre e dor de estômago. Ele questiona. Fico sempre a se perguntar o porquê que ela não quer pagar, o porquê que ela mostra, porque ela, além de não pagar, ela mostra uma resistência, ela mostra tipo um ar de eu sou, eu posso e você não é nada. A polícia, ele até foi, mas não viu o seu caso resolvido. Depois de eu sair da polícia e o senhor ligar lá para o INE, o senhor me disse não, que esse problema não é problema da polícia, é problema do tribunal. Então, eu acho que não tem lógica eu sair de um sítio, me falam que tenho que ir para outro sítio, só daqui, mas vão explicar na comunicação social e aí terei uma ideia de como fazer, ouvindo. E agora? Ele só fala em justiça. O que eu gostaria é que se fizesse justiça pelas pessoas que me tocaram e por parte da... Só quero os meus valores. Em busca do contraditório, o segurança pública tentou ouvir a outra parte, mas esta recusou-se em falar. Através de uma fonte, ficamos a saber que 50% do valor da dívida foi liquidado.
Bem, mais um caso trazido aqui para a devida análise e ainda bem temos aqui os nossos convidados que, como sempre, ajudam-nos a esclarecer alguns factos e começo com o Dr. Etiandro Slaven Simões. Numa das intervenções do queixoso, diz ter se dirigido a uma esquadra policial e ele foi informado de que não devia resolver aí o seu problema. Pergunto-lhe, estamos perante um caso de polícia ou nem por isso? Temos aqui dois casos. Temos uma suposta agressão e temos um caso de uma dívida que originou esta suposta agressão. Quanto à suposta agressão, é um crime de ofensas corporais. Neste caso, a polícia devia para este intervir. caso, deve intervir. Agora, aquilo que parece que lhe foi dito ao senhor é em relação à dívida. Okay. E essa é a grande questão que as pessoas muitas vezes perguntam, se não sendo paga a dívida, se isto é ou não um caso de polícia. Bem, só será caso de polícia se estivermos perante um caso de uma burla por defraudação. Isto é, se a pessoa que é devedora contratualizou mesmo, enganando a vítima, no sentido de lhe ser prestado um trabalho para o qual nunca quis pagar. Esse caso sim seria um caso de polícia, porque haveria aqui um crime de burla, previsto pelo artigo 451 do Código Penal. Agora, parece que aquilo que se refere, que não é caso de polícia, é em relação a este segundo caso que vimos na peça, que não é o que houve aqui é uma violação de um contrato. Havia um contrato, ele prestou a sua parte, ela não fez a parte dela. Ou fez parte, só pagou parte da dívida, eventualmente. Exato. Este caso não é um caso de burla. Houve uma incapacidade financeira dela de continuar a pagar. Temos aqui perante uma violação do contrato, que é uma questão cível, isto é uma questão que é dirimida junto de órgãos que não a polícia. Agora, onde é que este cidadão pode se dirigir? Porque muitas vezes é o facto das pessoas não saberem onde se podem dirigir. Já agora o doutor pode dizer onde é que o cidadão se pode dirigir? A resposta mais fácil seria dizer, olha, tem que ir ao tribunal, isto é um caso cível, tem que ir ao tribunal para cobrar a dívida. Mas estamos a falar de 55 mil kwanzas, que deve ser inferior aos honorários que o advogado irá cobrar, neste caso. Quer dizer, que não compensa ir ao tribunal neste tipo de situações, porque é um valor muito pequeno para os custos existentes. Nestes casos, aquilo que se aconselha é o recurso a outros mecanismos de mediação. Como quais? Como quais? Bem, está a começar a abrir-se em várias partes do país os centros de mediação. Temos os centros de mediação do Ministério da Justiça, no qual eu trabalho, fazer uma declaração de interesses, que já existe um cá em Luanda, pelo menos, no qual as pessoas conseguem ir obter aconselhamento jurídico para esse tipo de situações, em que pode, inclusive, o mediador chegar a uma negociação entre as partes, perguntando à senhora, tá bom, não consegue pagar já esse valor, quanto é que consegue pagar exatamente? E fazer-se com um documento assinado pelas partes, ali um compromisso de um pagamento parcelado em função da capacidade que, em concreto, ela possa ter. Temos também alguns centros de aconselhamento e de formação jurídica privados que vão existindo por algumas províncias. Agora, naqueles casos de impossibilidade, de facto, de chegar a consenso, porque a pessoa diga que não quer pagar mesmo, por exemplo, não aceita pagar, a solução que vai restar, caso o indivíduo não tenha dinheiro suficiente, capacidade suficiente para pagar um advogado, será recorrer aos serviços da Ordem dos Advogados, em que poderá pedir, se não tiver capacidade para pagar o advogado, poderá solicitar que, neste caso, o Estado, por intermédio da Ordem dos Advogados, vai pagar um advogado para acompanhar Já agora, para caso. quando o funcionamento destas instituições que acabou de dizer aqui? Bem, já há um time? Há podemos assim horizonte temporal neste momento, pelo menos em relação àquilo que está a ser feito pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos,
prevê-se inaugurar 22 centros de mediação pública, a mediação e aconselhamento jurídico. Exato. Ao nível do país. Em termos de datas, não tenho sequer mandato para avançar aqui datas de inauguração. Agora, o Estado também assume-se como parceiro privilegiado, ajudando ao financiamento de instituições privadas que queiram fazer esse tipo de serviço, de às vezes aconselhar as pessoas, fazendo-as chegar a um consenso. E a realidade mostra que, de facto, a polícia de ordem pública faz esse trabalho pelo país, porque a polícia está lá. Exato. A verdade é que o país é muito grande e há muitas zonas em que não há. Sim, sim. Os centros que deveriam haver. Não havendo, penso que ganhamos todos mais, formando os agentes da polícia que ali estão nessas zonas em técnicas de negociação, técnicas de mediação, para que se possa promover o consenso social nessas zonas. Porque às vezes o que as pessoas querem apenas é saber como é que poderão. No caso da senhora, ela alegou incapacidade financeira para pagar de uma vez, se calhar, toda a dívida. O mediador faria um acordo entre as partes, parcelando o pagamento, de modo que, pelo menos, ele recebesse mais tarde, mas recebesse pelo menos o seu dinheiro. Exatamente. Doutor Pedro Maria, o jovem queixoso diz ter sido agredido. Eu pergunto, não será que o jovem adotou mecanismos impróprios para sofrer tal agressão ou isto não se justifica? Seja que mecanismos ele tem adotado para tentar reaver o seu dinheiro e que ele tem esse direito, não é verdade? Nada justifica que ele seja vítima de uma agressão, ainda por cima porque foi só porque está a reclamar um bem que é seu, que ele trabalhou, não é verdade? Agora, as agressões não resolvem os problemas. Imaginemos que esse indivíduo, querendo lavar sua honra, o que não é também recomendável de todo, convoque também a sua turma, um grupo de jovens, enfim, para procurar ripostar, não é? Em jeito de vingança a violência de que for alvo. Vai ser aí uma sequência de agressões que em nada vão ajudar a resolver o problema, antes, pelo contrário, vão agravá-lo. Esse indivíduo amanhã, adulto, vai ver a violência como uma prática normal mesmo. É preciso que alguma coisa seja feita no domínio da sensibilização, da reeducação, da moralização das nossas comunidades, porque as notícias que têm estado a nos chegar, principalmente das nossas periferias, está aqui o caso em mais uma das periferias da nossa cidade, tem de facto nos deixado preocupados. Exato. É preciso então esse trabalho todo para que tenhamos cidadãos de bem, de paz. E o angolano, grosso modo, é um cidadão de bem. Agora, há desvios comportamentais por fatores sociais inerentes. Então também é preciso trabalharmos em torno das causas desses desvios para que amanhã possamos ter jovens, adultos, mais educados e que sabem que os problemas são resolvidos na base do diálogo, na base da concertação e até na base da consulta a instituições socialmente vocacionadas para o efeito. Exato. Superintendente António Pinduca, quer deixar algum conselho para este jovem? Correto. Até as pessoas que vêm de boas famílias, elas acabam por ser levadas também para comportamentos idênticos a estes. Né? Penso que são as situações e as próprias circunstâncias de vida que a sociedade nos apresenta que leva muita gente para estes caminhos, por um lado. Por outro lado, tal como se disse aqui na peça, será um caso de polícia? É claro que é um caso de polícia, sobretudo porque a essência desta peça é a agressão. Estamos a falar de uma questão de crime, que a gente, logo assim, a priori, enquadra nos termos do artigo 359, né? As ofensas corporais voluntárias, e aqui
no decorrer da peça, Mas o que pareceu-nos aqui é que quando o jovem dirigiu-se à polícia não foi propriamente pela agressão, mas foi pelo facto de ver devolvido os seus valores. Não, a mim pareceu-me que não. Pareceu-me que foi essencialmente pela agressão ou pelas agressões que foi alvo que fizeram com que ele recorresse à polícia. Até porque ele depois diz que ficou doente, pelo menos 2 dias que não trabalhou. Aqui, nos termos, por exemplo, do 360, ofensas corporais de que resultam morte ou impossibilidade de trabalho, no número 1 deste artigo, a possibilidade da pena ir até 6 meses. Aqui, claro, mediante participação do ofendido, ou seja, estamos a falar já nesta perspectiva de um crime semipúblico, a polícia para onde ele se dirigiu tinha a obrigação de o atender, de o ouvir, de ele apresentar a questão que aí o levou e então para que se procedessem todas as outras circunstâncias e situações que o caso apresenta. Aqui também falou-se da questão indo para o caso da dívida, falou-se também da mediação que a polícia faz. Aqui, nem que fosse nessa vertente, nem que ele se dirigisse apenas nessa vertente da dívida, também a polícia podia fazê-lo. Tem estado a fazer, especialmente na centralidade do Quilamba, relativamente às empregadas domésticas, não é? Naquelas quesilhas relativamente aos salários entre as donas de casa e as empregadas. A polícia do Quilamba tem estado a funcionar como mediador e tem estado a resolver esta situação. Esta não fugiria à regra e nestas situações são livres de vir aos órgãos de comunicação, mas nós, Polícia Nacional, temos as áreas específicas para onde, não sendo atendidos nos postos, nas esquadras, as pessoas dirigirem-se para apresentarem a sua reclamação e, dentro daquelas que são as regras disciplinares da polícia, apurarem-se as responsabilidades, porque, na verdade, a polícia tem a incumbência de velar pela segurança dos cidadãos, nem que naqueles casos a pena funcione como direcionadora das instituições onde o cidadão deverá pôr a sua questão e, nesse caso, especialmente, poderia ser assim. Uma jovem de 24 anos de idade foi morta pelo patrão. Disseram os familiares da vítima ao Segurança Pública. O episódio aconteceu no distrito urbano de Engombota, município de Luanda. O suposto autor do crime já está na cadeia. Quarta-feira, 26 de agosto de 2015. Esta data não traz boas memórias para esta senhora. E sabe por quê? Nesse dia, mataram a filha dela. Veja só. Aquela moça aí me liga, diz: mamãe, eu estou aqui. Desde da hora, Marisa lhe mataram na patrão dele. Como é que ele matou? Desde um bocadinho isso aqui. Aí por não se carregar. A vítima é esta jovem, Marisa José Murrete, 24 anos de idade. Ela que me lava roupa, ela que me compra pano, ela que me faz tudo a Marisa. Diz: mamãe é doente, você não vai trabalhar. Quando você sobe aqui já não dá mais. Eu já estou a trabalhar. Complicado. Para nós é muito difícil contar estas histórias. E contamo-las para que reflita e perceba que não se deve tirar a vida de quem quer que seja.
Por exemplo, o suposto autor do crime já está detido. Mas veja só como ficaram os parentes da falecida. A minha irmã era uma pessoa, ela me contava tudo. Discutíamos mesmo, mas era minha irmã. Coisas que eu não tenho, eu lhe pedia, ela me dava. Segundo familiares, Marisa trabalhou como empregada doméstica durante 2 anos, até que começou a se desentender com o esposo da patroa. Nesta altura, ela pensa em desistir. Agora a patroa dela sempre lhe ligava, mas volta. Mas ela falava, se você quer que eu volte, me dá pelo menos metade do dinheiro. Ela disse, tá bom, eu vou te dar metade do dinheiro. A minha irmã voltou, ela veio, disse, Joaninha, a minha patroa me deu metade do dinheiro. Eu disse, tá bom, pega metade da mamãe. Ela pegou, deu na minha mãe. Ela começou a trabalhar. Na tudo do seu estudo, ela me contava. A família da malograda disse-nos também que, no meio do desentendimento entre o patrão e a empregada, havia um desejo não correspondido. Ou seja, Marisa era assediada pelo chefe quando a sua esposa ausentava-se de casa para trabalhar. As faltas de respeito eram constantes e a jovem de 24 anos não estava feliz com o trabalho e só continuava porque tinha 2 meses de salários em atraso. Terça-feira, 25 de agosto de 2015. Nesse dia, um desentendimento entre Marisa e o patrão volta a acontecer. Como consequência, o suposto assassino subtrai o seu telemóvel. No mesmo dia, ela dirige-se à esquadra mais próxima e denuncia o facto. A polícia interveio, mas o patrão de Marisa não é detido e promete devolver o telemóvel no dia seguinte. Veio com a polícia lhe acompanhar porque aqui está mal. Veio com a polícia até na minha casa. Disse, mamãe, assunto é esse. Por isso que eu cheguei às 6 horas da tarde. O senhor me roubou o telefone. Mas mesmo assim, amanhã ainda 8 horas, vou lá. Assim que ele acordamos de manhã, se lavou. Foi. Assim que ele foi, direto. E sabe ele já muito bem que não ontem, 8 horas, vou chegar só para me dar telefone, para me pagar meu dinheiro. Não. Afinal, ele previu para lhe matar. Quarta-feira. O Serviço de Investigação Criminal encontrou a malograda sem roupa e com vários sinais de faca pelo corpo. Presume-se que, para além de ser morta a facadas, Marisa foi também violada. Até quando acabou de lhe violar, só assim que ele tirou a faca e começou a lhe espetar. Foi lhe espetar. Até assim, mão da minha filha, tá assim. Tá assim mesmo na morgue, onde é que ela tá? Tá mesmo assim. E porque queríamos entender melhor a história, fomos à residência do suposto homicida, distrito urbano da Ingombota, município de Luanda. Ninguém nos pode atender. A porta está fechada, mas um detalhe chama a nossa atenção. Veja o que está escrito na porta. Não, eu leio para que fique claro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É complicado. Parece ser uma casa de pessoas com princípios religiosos. Mas, seja como for, levamos a questão a este psicólogo. A sociedade deve se engajar e, mais particularmente, as famílias e os vizinhos. Os vizinhos e as famílias são as pessoas que sofrem diretamente com indivíduos que têm esses comportamentos desviantes, esses comportamentos sociopatas e psicopatas também. São essas pessoas as primeiras pessoas a sofrerem com isso. E no caso, uma empregada doméstica acaba por ser um elemento da família, não consanguíneo, mas por afinidade.
E ouça o que ele diz também. É possível reduzir a carga negativa ou agressiva do indivíduo com a inclusão dos especialistas, trabalharem afincadamente com a família, com os amigos. Mais um caso trazido aqui à mesa do Segurança Pública para a devida análise, e começo com o superintendente António Pinduca. Pergunto-lhe como é que a polícia tomou conhecimento deste caso. Ok, nós fomos informados pelos familiares da vítima. A divisão da Ingombota foi informada pelos familiares da vítima do sucedido e a polícia de imediato correu ao local e tomou as providências necessárias para então que se fizessem a detenção do cidadão e outros procedimentos. Dizer que, como já ficou dito na peça, o indivíduo suspeito do cometimento do homicídio voluntário está já a contas com a justiça, ou seja, está detido, o processo está em instrução. Podia falar-se numa premeditação, mas na verdade não, porque os dados policiais não reportam o que se diz na peça de que dias antes foi-se a polícia não tem esses registros. E quais são os registros da polícia? O registro que a polícia tem foi já do sucedido, não é? Isto a partir da informação que chegou à esquadra policial, a polícia foi ao terreno e então tomou conta da ocorrência, especialmente aqui do homicídio. Dizer que na peça também fala-se de eventual violação, ok? Aqui havendo indícios, o exame competente Como é que a polícia irá, encontrou então, o cadáver? A jovem estava despida ou nem por isso? O que relatam os dados policiais, tal como vimos aqui na peça, a jovem encontrava-se despida. Mas isso não deixam de ser indícios de violação. Não podemos afirmar aqui que há violação, porque até, na verdade, é uma situação em que o exame exato poderá, então, descortinar a situação e, a partir dali, então, outros caminhos o processo poderá seguir. Mas dizer aqui que, em princípio, falar especialmente do homicídio voluntário simples, como começámos, não se descortina aqui premeditação, nem e porque foram vários golpes de faca. Também, eventualmente, não se poderá falar aqui de preterintencionalidade. Aqui, as várias facadas que foram desferidas à vítima aumentam. Aqui faz-nos dizer que houve aqui uma intensidade do dolo, e havendo essa intensidade do dolo, também podemos falar numa intensidade da culpa. Onde se encontra o suposto autor neste momento? Encontra-se nos serviços de investigação criminal, onde, na verdade, o processo neste momento está a ser instruído. Ele já está detido? Está detido, sim, senhor. Exato. Doutor Itiandro, qual é a análise jurídico-legal que faz a mais este caso? Bem, nós poderemos ter aqui um concurso entre dois crimes. Um referente à morte e outro referente ao eventual abuso sexual. Quanto à questão da morte, de facto, mostra a experiência da vida que, neste caso, dificilmente teria havido premeditação. É que, para ser um homicídio qualificado, isto é, que é aquele que tem a penalidade mais grave no nosso direito, de 20 a 24 anos, ou haveria premeditação, e neste caso ele teria que formular o desígnio criminoso 24 horas antes e ter preparado aquilo com algum requinte, e não parece que tenha sido esse caso, porque geralmente esse tipo de situações acontece quando se descontrolam as coisas. Por outro lado, poderia haver um homicídio qualificado se entendesse que aqui houve atos de especial crueldade, ou se o crime tivesse sido cometido com a intenção de facilitar a execução de outro ou o desaparecimento das provas deste outro crime, que não foram os casos que verificamos. É por isso que o enquadramento... desferir várias facadas contra alguém, não há aqui um sentido de crueldade? No sentido que é entendido pelo Código, não. Teria que ser aqui uma especial crueldade que visasse aumentar o sofrimento da vítima. Imagine que
fosse uma morte por esquartejamento, em que claramente vou cortando partes de órgãos ou partes do corpo de alguém para que essa pessoa se vá morrendo aos poucos. Então se pode entender que seja um momento de descontrole por parte Parece do que sim, este tipo de casos geralmente é um descontrole que acontece. Aliás, se houvesse premeditação, não teria feito naqueles termos em que fez. Mas só quando premedita, tenta fazer bem o crime para que não seja apanhada. Agora, a segunda questão tem a ver com o eventual abuso sexual. Ali, as provas são muito concretas. Há sêmen ou não há? Há demonstração de entrada forçosa ou não? Porque mesmo que o sêmen, o teste de ADN mostre que pertence ao suspeito, Exato. Poderia ter havido um sexo consensual antes. Portanto, há que se provar, primeiro, que o sêmen é dele e, segundo, que há indícios de penetração violenta. Serão provas que deverão ser feitas através da perícia médico-legal. Sem isto, não se consegue estabelecer os elementos do tipo de crime de violação. Agora, entendendo que se consiga fazer isto, temos aqui dois crimes, não é? A violação tem uma penalidade de 12 a 8 anos e o crime de homicídio voluntário simples de 20 anos. Bem, o artigo 102 do Código Penal diz que nesses casos vamos aplicar a pena mais grave, que é de 16 a 20 anos, agravada, nos termos gerais. O que muitas vezes o juiz há de fazer é que vai entender 20 anos como limite máximo e, eventualmente, em função do grau de culpabilidade e as circunstâncias do caso, o limite mínimo poderá ser de 17 ou 18 anos e depois ali irá graduar a pena concreta. Agora, isto só em função depois da investigação que será efetuada. Exato. Está Dr. Etiandro, como sempre, com intervenções pertinentes à luz do direito. Dr. Pedro de Castro Maria, vou perguntar o seguinte. Há alguma explicação sociológica de tantos crimes que vão se registando na capital do país ultimamente? Sim, há. Qual é? Inclusive para os casos de homicídio. Porque quem comete homicídio pode ser alvo de abordagem eventual da psicologia. É um ato criminoso cometido por um indivíduo. Quem estuda os indivíduos isoladamente, em regra, é a psicologia, embora também tenha em conta as envolventes sociais, porque o indivíduo é sempre um elemento complexo biopsicoantropológico. Agora, quando há a repetição de vários casos de crimes, quer estejamos a falar de suicídio, bem, suicídio não seria um crime, de homicídio, Exato. Quer estaríamos a falar de roubos, de violações, etc., etc., nós estamos... A repetição supõe já não mais apenas problemas de natureza psicológica, mas sim problemas de natureza sociológica. E só estudos sociológicos poderiam demonstrar que problemas são esses, não é? Não tendo nós estudos, vamos especular algumas razões que poderão estar na base disso. E uma das razões é, eventualmente, a diminuição, e já aqui mencionamos ainda hoje, do valor que se dá à própria vida humana. As mortes vão se sucedendo em maior número, as pessoas que vão crescendo nesse contexto que matar é normal, vão assimilando isso. Porque a repetição de muitos casos gera na mente das pessoas a ideia da normalidade. Precisamos viver numa sociedade com paz, com alegria, com harmonia, não é verdade? Exato. E Angola tem todas as possibilidades para construir essa sociedade de paz, de harmonia. Não há por que ainda nos alarmarmos, mas temos de estar preocupados com o número de casos que vem crescendo dia após dia. Exatamente. Superintendente, quer acrescentar mais alguma coisa? Correto.
Em função das duas peças, especialmente que vimos, duas últimas de crimes, nós, polícia, dentro daquilo que são as nossas responsabilidades, apelamos aos cidadãos que, independentemente da situação, que não façam justiça por meios próprios, devem sim recorrer à força pública mais próxima, porque a Polícia Nacional está posta para isso, tem os meios humanos e materiais para fazer face a estas situações que, na verdade, são resultado daquilo que são as nossas condições e situações sociais, mas que ainda assim estamos em condições de pôr cobro por via daquilo que dita a lei, por via daquilo que é a função da Polícia Nacional. A legalidade e a função da polícia. Agora vamos ao exemplo da semana e para esta semana trazemos um mau exemplo que, pelo menos para mim, dispensa comentários. Veja com os seus próprios olhos. E a minha gente aqui na minha biturbeira, no meu Ranger, é melhor vocês verem. Esse é para os niggas que sintam. Woman, man, Stemelara, sumo não. É melhor sair dessa igreja. Sumo não. Yes. Parece meio engraçado, mas isso é uma questão preocupante, Dr. Pedro Maria. Muito grave. Não há como minimizarmos comportamentos como esses. Ele traz primeiro uma expressão que deriva de uma outra, que mereceu uma grande reprovação social recentemente, que é escuro não. Exato. E ele traz aqui sumo não. Sumo, que é uma bebida bastante recomendável, que faz bem à saúde, não é assim? Porque até é geralmente composta por frutas. E ele diz sumo não com toda a naturalidade. Ele pode beber whisky onde quiser, Exato. mas desde que não se faça ao volante. Exatamente. Há um outro problema aí também, que é preciso começar a chamar a atenção às pessoas, que é o problema da cultura, da ostentação, do exibicionismo público, não é? Que não faz bem a uma sociedade. Um jovem faz a uma viatura de alta cilindrada, ele usou um termo... Sumo não. Não, usou um termo biturbeira, um termo estranho, Exato. não é? Por isso é que hoje estamos a ter muitas crianças, muitos adolescentes, que na sexta-feira, quando vão à escola, também acham normal levar uma garrafa de whisky na mochila. Com esse tipo de exemplos, não haverá qualquer problema, porque aquilo que é mensagem que passa na televisão, no Facebook, enfim, no WhatsApp, no Viber, etc, etc, é sempre uma mensagem muito forte, capaz, não é verdade, de moldar comportamentos dos mais novos. Exato. É muito grave a peça que acabamos de assistir. Precisamos reforçar o comportamento, precisamos reforçar as ações de educação e reeducação dos membros das nossas sociedades. Não é um exemplo a seguir. Não é um exemplo a seguir e desencorajar para que os seus amigos, que a sua turma, mas sobretudo para que muitos outros jovens e crianças não sigam esse mau exemplo. Exatamente. E fica aqui a mensagem de que sumo, sim. A condução sob efeito de álcool, não. Ponto final a mais esta edição do programa Segurança Pública, aos nossos convidados. E assim, em especial, o nosso agradecimento pelo prazer da sua audiência. Nós contamos consigo na próxima edição. E até lá, passe bem, nós voltamos na próxima semana.